vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos para a nossa segunda aula de conteúdo e vamos começar a falar sobre os quinidários, ok? Então peguem lá o livro de ciências de vocês e abram na página de número 96, ok? Me acompanhem. Bem, gente, os quinidários, eles também podem ser chamados de selenterados, tá? Eles também têm esses nomes. E aqui nós temos a imagem de alguns desses animais, como as vespas do mar, a água-viva, que vocês devem conhecer, a anêmona do mar, a caravela, a hidra e os corais. Todos esses animais fazem parte do grupo dos quinidários, tá bom? Além disso, esses animais eles são chamados assim porque eles têm uma característica peculiar que é a de liberar toxinas, que servem para neutralizar as suas presas. Então é por isso que eles são chamados de quinidários, beleza? E esses animais eles vivem principalmente no meio marinho, tá? Em águas rasas, e algumas espécies a gente também encontra na água doce, só que nenhuma delas a gente encontra no meio terrestre, tá bom? Além disso, eles são predadores carnívoros e alimentam-se de partículas que ficam em suspensão na água ou de pequenos animais aquáticos. É assim que eles se alimentam, tá bom? Vamos ver algumas características desses animais, tá bom? Primeiramente, eles podem ter dois tipos de forma. Eles podem ter uma forma de medusa ou de pólipos. Porém, algumas espécies podem ter essas duas formas em diferentes períodos da vida, ok, galera? Primeiro vamos falar dos pólipos. Quem são eles? Os pólipos, eles são animais que eles são sésseis. O que são sésseis, professora? Sésseis significa que eles ficam fixos em algum lugar, tá bom? E eles costumam ter um formato tubular, tá? E eles podem viver em colônias ou eles podem viver isolados, tá? E eles apresentam tentáculos. E esses tentáculos, eles ficam em volta de uma boca. E essa boca, ela fica voltada para cima, tá bom? Olha a imagem aqui de um pólipo. Como vocês podem ver, ele tem tentáculos. E em volta desses tentáculos, bem no centro, a gente encontra a boca que está voltada para cima, tá? Além dos pólipos, a gente tem quem? A gente tem as medusas. As medusas já são diferentes dos pólipos, por quê? Porque elas já não são sésseis, elas não ficam fixo. Elas têm uma movimentação livre, tá? Elas podem nadar porque elas não estão presas a nada, tá? Além disso, elas têm um corpo gelatinoso, que é em forma de um guarda-chuva, e também tem tentáculos, tá? Em suas margens, e a boca, ela está o quê? Centralizada, só que ela está voltada para baixo e não para cima, igual nos pólipos, tá bom? Olha a imagem aqui de uma medusa. Bem bonita, não é mesmo? Então, esses são os dois tipos de forma de quinidários que a gente pode ter. Forma de pólipos e de medusa, tá bom? Agora vamos falar sobre a estrutura desses animais, tá bom? Eles têm a presença de tentáculos, como nós já vimos anteriormente. E o tentáculo, ele é o quê? Ele é a principal característica dos quinidários. Entre outras coisas, os tentáculos, eles servem para quê? Eles servem para captura de alimentos, tá bom, galerinha? E além disso, na epiderme desse tentáculo, há células urticantes, que a gente chama de quinidoblastos ou quinidócitos, tá? Esses quinidócitos são células de defesa contra predadores, tá bom? Olha essa imagem que tem aí no livro de vocês. Ela é o zoom da epiderme, tá? Dos tentáculos. O que está acontecendo? Quando há estímulos nos tentáculos, os cílios sensoriais, eles são ativados e liberam um líquido urticante, que serve o quê? Para paralisar uma presa e pode até matar uma presa dependendo do tamanho dela, tá? Então, os tentáculos, eles são extremamente importantes para os quinidários, tá bom? Além disso, eles também têm uma cavidade digestória, tá? Eles têm uma boca que serve tanto para a nutrição quanto para a excreção e são os primeiros animais que apresentam cavidade digestória, tá bom? Os poríferos, que a gente viu na aula anterior, eles não tinham uma cavidade digestória, não é? Então, os quinidários, eles são extremamente importantes porque eles são considerados os primeiros animais a apresentar essa cavidade digestória, tá bom? Vamos dar uma visualizada nas principais classes desses quinidários, tá bom? Nós temos os hidrozoários, os sifozoários e os antozoários, tá bom? Os hidrozoários, eles são representados pelas hidras e pelas caravelas, tá? Já os sifozoários, eles são representados pelas águas-vivas, que são as medusas, tá? E os antozoários a gente representa pelas anêmonas do mar
e pelos corais, tá bom? Que são os pólipos, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre as hidras, porque é muito importante a parte de locomoção delas, tá bom? As hidras, elas são hidrozoários em forma de pólipos, tá bom? E elas habitam águas doces, tá? E geralmente elas estão presas a rochas. No entanto, elas também podem se locomover através de cambalhotas, galera. Olha essa imagem aí da locomoção da hidra. Olha o que ela está fazendo. Ela, para poder se locomover, ela dá o quê? Ela dá cambalhotas para poder o quê? Se movimentar. Então, a hidra ela é bem interessante porque ela é o quê? Ela é de água doce, tá? Ela fica geralmente presa em rochas, mas ela também pode se locomover através do quê? Através dessas cambalhotas, tá bom? Bem interessante, não é mesmo? Falando agora da reprodução dos quinidários, assim como os poríferos que nós vimos na aula anterior, eles podem ter uma reprodução do tipo assexuada e sexuada, tá bom? Na reprodução do tipo assexuada, ela pode ser por brotamento ou estrobilização, que acontece parecido com os poríferos. O que acontece? Há o surgimento de um broto e esse broto dá origem a uma nova hidra, tá bom? Já na reprodução do tipo sexuada, ela acontece o quê? Externamente entre indivíduos diferentes, tá bom? Os espermatozoides, eles são o quê? Eles são lançados no ambiente e eles vão de encontro ao quê? Ao óvulo, que é o gameta feminino. Logo após a maturidade do embrião, ocorre o quê? A formação de um novo pólipo, tá? Que vai dar origem a uma nova hidra, que é o quê? Que é um selenterado novo, que é um quinidário novo. Assim é o quê? A reprodução do tipo sexuada, tá bom? Além da reprodução sexuada e assexuada, existe o ciclo metagênico, tá? Que é um tipo de reprodução que ocorre por alternância de gerações. Mas o que é isso, professora? Bem, a alternância de gerações é que quando em uma etapa da vida, aquele animal ele realiza uma reprodução sexuada e em outra etapa ele realiza uma reprodução do tipo assexuada. Observem essa imagem que tem aí no livro de vocês. Isso é a representação desse ciclo metagênico. Olha o que está acontecendo. Nós temos o quê? Duas medusas adultas, tá bom? A liberação, tá, de espermatozoides na água e aí a formação de uma larva plânula. Essa larva, ela fixa, tá? E ela sofre uma metamorfose, tá bom? Depois acontece o quê? Uma reprodução do tipo assexuada, tá? E há o quê? A produção de medusas imaturas, que a gente chama de éferas. E essas éferas, elas são o quê? Elas são liberadas e aí elas vão se desenvolver e vão formar as medusas e vai acontecer tudo de novo. Então, esse é o ciclo metagênico, em que em uma fase da vida acontece uma reprodução do tipo quê? Do tipo sexuada e em outra acontece uma reprodução do tipo assexuada, tá bom? Na reprodução assexuada é através de quem? De pólipos. E na reprodução sexuada é através de quem? Das medusas, tá bom? Não se esqueça. Então, galerinha, essa foi a nossa aula sobre os quinidários. Espero que vocês tenham entendido. Nessa aula de hoje não vai ter exercício, mas na próxima vai ter anexada a listinha de exercícios, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima, tá bom? Beijos, tchau!